Santo Tomás diz que os sacramentos, eles são ex opere operator, ou seja, eles agem independente da santidade do ministro. Então, o que isso significa? Digamos que você vai a uma missa e por acaso você soube que aquele sacerdote é um grande pecador público. E aí você pode ficar com dúvida. Mas será que essa Eucaristia é válida? Meu Deus, isso compromete a minha santidade. Ora, esse fato pode comprometer a sua santidade no sentido de escândalo, de você se escandalizar com a fragilidade de uma pessoa. Mas em nada você perde o efeito do sacramento. Isso significa que mesmo o pior dos sacerdotes, digamos Lutero, vamos pegar aqui um padre terrível que foi Lutero, foi um cara imoral, um padre, né, que tinha mulheres, vida dupla. Lutero, quando consagrava a Jesus, né, antes de fazer toda a loucura lá, óbvio que mesmo depois de que Lutero fosse protestante, se ele dissesse, né, a fórmula do sacramento, né, da divina Eucaristia, Jesus se faria presente lá. Se Lutero dissesse, isto é meu corpo, estava Jesus lá, sem dúvida. Né? Mas, e você imagine, um homem como este era capaz de tornar Jesus presente no altar, ao dizer, isto é o meu corpo. Então, o que Santo Tomás está dizendo é que o que basta é que aquele homem seja ordenado pela igreja. Seja ordenado pela Igreja Católica. Se aquele padre disser para você, eu te absolvo dos teus pecados, está absolvido, por mais que ele seja o pior de todos os padres da face da terra. Se Judas olhasse para você e dissesse, eu te absolvo, você estaria absolvido, porque foi um mandato jurídico de Jesus aos apóstolos. Jesus deu um mandato jurídico a eles, né? Então, fazer isto em memória de mim, Eucaristia. A confissão, a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Então essa história que os protestantes ficam ensinando, de que se confessa diretamente com Deus, isso é balela. Isso não está nas Sagradas Escrituras. Na Bíblia diz, Jesus fala para os apóstolos, a quem vós perdoardes, os pecados serão perdoados. É vontade de Deus que quem perdoe os pecados sejam os apóstolos. Deus poderia perdoar diretamente os nossos pecados? Poderia. Mas Deus quis transmitir um poder jurídico, tal como ele manifestou à Santa Igreja lá perto do Mar da Galileia, quando ele olhou para Pedro e disse, né, que daria as chaves do reino dos céus em suas mãos. O que ligares está ligado e o que desligares está desligado. É um poder jurídico que Deus concede a um homem, né? E este homem, ele transmite esse poder jurídico aos seus sucessores. Então Pedro teve um sucessor? Teve. O Papa que substituiu a Pedro, Lino, né? Depois Cleto, e assim até hoje o Papa Francisco. Na história dos papas, nós sabemos, houveram papas que não foram santos, fizeram grandes desastres dentro da igreja, tal como na época do Lutero, no século XVI. A igreja estava vivendo um tempo de crise sacerdotal, episcopal, e inclusive o papado estava contaminado pela mundanização. Então você tinha ali papas com vida pública, em que as pessoas sabiam que eram homens imorais, por exemplo. Mas em nada isso interrompeu o processo de santificação da própria igreja, porque o século XVI foi um dos tempos que tiveram mais santos na história da igreja. Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, São Pedro de Alcântara, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, e aí não paramos, vai embora, né? Então foram muitos e muitos santos que vieram ali. Então não interrompeu esse processo de santificação, tal como hoje
Nós podemos ter muitas desculpas para não nos tornarmos santos. Mas a culpa é só nossa. Porque pior que possa ser a sua diocese, possa ser um padre celebrando a missa, não prega direito, porque, coitado, às vezes o padre tem as suas debilidades, no sentido humano. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Padre Pio não conseguia pregar. O Padre Pio achava que ele não era um bom pregador, não fazia homilias. Várias missas do Padre Pio não tinham homilia, e quando tinha, o Padre Pio fazia uma homilia de 5 minutos, por exemplo, porque ele achava que não tinha o dom de pregar, de ser um grande exímio pregador, e ele via como um dom particular e pessoal a remissão dos pecados, o confessionário, de aconselhar. O mesmo Padre Pio, que talvez não tinha o dom da oratória, o Padre Pio no confessionário conseguia arrancar a alma dos seus fiéis, o pecado dos seus fiéis, perdão. Conseguia arrancar o pecado das almas dos seus fiéis. Isso era uma eloquência que pode pegar o melhor pregador dos nossos tempos, que do lado do Padre Pio não é nada. Porque o homem tinha a visão de Deus quando olhava para uma alma em pecado e conseguia levá-la à regeneração e à santidade. Então, a culpa é nossa. É justamente isso. A culpa é individual. Então não adianta você depositar essa culpa em outros. Porque aqui eu não tenho um cura-das na minha cidade. Eu não sou santo, que no dia que chegar um cura-das na minha paróquia eu vou me tornar santo. Então você desiste. Porque é uma exigência muito alta que você está fazendo para Deus. Então, assim, ainda mais nos nossos tempos. Assim. Não que não possa ter um cura-das, mas vivemos em tempos de crise e você não pode exigir isso. Muito pelo contrário, o sacerdote está te oferecendo a Jesus Cristo pela Eucaristia a absolvição. Você é absolvido quando o padre vai lá e ele diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você tem os sacramentos, e os sacramentos é o canal por onde a graça nos é transmitida. Então, a igreja é santificante, ela pode nos tornar santos. Como ela fez, ela gerou muitos Cristos para a humanidade. A igreja gerou a santidade em um número ímpar de almas que povoaram a terra inteira, que passaram por tremendas dificuldades e tiveram que se isolar, ir para o deserto, subir as montanhas para rezar e meditar naqueles tempos de crise. Como fazer para tirar a humanidade dessa desolação que o pecado a levou? Hoje estamos vivendo em situações, pandemia, manipulações midiáticas. É preciso que nós façamos como os santos. Vamos ao deserto, vamos à contemplação, vamos à oração, vamos pedir ao Espírito Santo as luzes para que entendamos como tirar a humanidade dessa situação precária em que ela se encontra nos tempos atuais. E aí, o catecismo diz: já na terra, a igreja está ornada de verdadeira santidade, embora imperfeita. Ela já está ornada daquela santidade do paraíso, embora que imperfeita, porque a igreja é feita também da sua parte humana. A igreja, ela é divina, sim. Ela é divina porque Deus a fez, porque ela encontra-se no céu. Igreja não é apenas o que nós vemos na terra. A igreja católica também está nos céus, porque os santos fazem parte da igreja. Santa Teresinha, São Pio, São Francisco. O catecismo do Concílio de Trento diz: a igreja militante, que somos nós, militamos, estamos em guerra. Como São Paulo diz: combati o bom combate. Somos nós, igreja militante. A igreja padecente, que são as almas do purgatório, padecem, estão a padecer. E a igreja triunfante, aquela que triunfa no céu, que já estão premiados porque ou combateram na terra
e venceram o combate, e aí esses, os santos, vão direto para o céu, ou porque já passaram pela purgação no purgatório, ou seja, o sofrimento dado por Deus, por sua misericórdia, para que as almas mais imperfeitas possam alcançar o paraíso, se estas abandonaram o pecado em vida. Para que nós nos salvemos, é preciso que, antes de morrermos, façamos um arrependimento, que nós nos arrependamos e não estejamos em pecado grave. Se caso estiver em pecado grave, você precisa de um padre que absolva. Se não tem um padre que absolva, você tem a graça de fazer um ato de contrição perfeito para conseguir ir ao purgatório. Então, a igreja, ela está ornada de verdadeira santidade, embora imperfeita nesse sentido, né? Imperfeita porque nós, os membros da igreja, às vezes não resplandecemos a santidade desta igreja que é espiritual, essa igreja que está em todos os lugares da terra inteira. Então nós não nos alimentamos, é como um galho que deixa de se alimentar da seiva que corre no tronco, e esse galho começa a secar, começa a ficar seco. Então é preciso que nós nos alimentemos dessa santidade que corre por dentro da igreja. Aí continua o catecismo. Munidos de tantos e tão salutares meios, todos os cristãos de qualquer condição ou estado. Você não precisa ser padre nem freira para ser santo, o catecismo está dizendo. Então, ou seja, qualquer condição ou estado, são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, à perfeição da santidade pela qual é perfeito o próprio Pai. Então, não tem essa história. Eu sou leigo, né? É só a freira que está no convento, é só o padre que está pregando, que é santo, que é chamado a santidade. Nada disso. Diz o catecismo, todos em seu estado. Você é casado, você tem as dificuldades do seu matrimônio, esses sofrimentos da sua vida matrimonial, é preciso aí você achar a santidade, como Jesus, em sua humanidade, nos ensinou a vencer o pecado. Como submeter a carne, como vencer o mundo, como destronar o demônio. Você vai aprender isso onde? Você vai aprender isso olhando os evangelhos, a vida de Jesus Cristo, e depois sendo aconselhado pedagogicamente pela mãe, a igreja, que vai te ensinar sobre Jesus. E aí vai ficar mais fácil de você compreender o que tem que fazer. Penitência, eu tenho que fazer penitência, eu tenho que fazer mortificação. A igreja nas sextas-feiras me pede abstinência de carne, então eu vou fazer abstinência de carne. A igreja me proíbe entrar nesses lugares, eu não vou mais entrar nesses lugares. A igreja me proíbe pornografia, eu não posso ver pornografia. A igreja me proíbe ver coisas imorais, eu deixo de ver coisas imorais. E aí você vai se adequando aos conselhos maternos de uma mãe, né? Como um filho dócil e obediente. Mas se somos filhos preguiçosos, se somos filhos que não quero saber, pouco me importa o que a igreja diz, então dificilmente nós conseguiremos entender como ser santo na vida ordinária que nós nos encontramos. Só em título de exemplo para dar aqui, existe uma santa muito popular no nosso país, ela ficou muito popular, uma santa polonesa, a Santa Faustina. Ela tinha visões de Jesus. Jesus aparecia quase que cotidianamente para Santa Faustina, aparecia mesmo, ela via Jesus com os olhos. E para que a gente perceba, uma mulher como esta, hoje a Polônia é uma coisa incrível, porque Jesus prometeu a Santa Faustina que o comunismo cairia na Polônia. Jesus prometeu a ela que a Polônia seria o maior país católico dos tempos modernos. Ele prometeu e aconteceu. A gente vê que hoje a Polônia é fruto de uma profecia, de uma alma santa. E essa mulher santa, capaz de ter recebido a visita de Deus e ter santificado o seu povo, o que fazia Santa Faustina? Era uma freira. Mas qual era a atividade dela dentro do convento? Olha, Santa Faustina, ela teve duas atividades lá dentro do convento. Ela foi da cozinha, ficava no lugar mais escondido, ficava lavando panelas,
ficava fazendo comida